Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo e meu irmão. Você já conquistou a sua identidade cristã? Você já tem um verdadeiro caráter cristão? Certamente que não, porque a identidade cristã e o caráter cristão não é conquistado, ele é concedido. Sim, o que engana muita gente, e muita gente dissemina esse engano propositalmente, uns apenas por ignorar a verdade, outros por querer disseminar uma pressuposta nova verdade. Dizem que o homem, se quiser ser cristão, ele vai ser cristão. Ele será cristão sendo isso ou fazendo aquilo, observando preceitos morais e preceitos espirituais de qualidade pessoal. Errado. Por mais estranho que possa parecer, a identidade cristã e o verdadeiro caráter cristão, ele é concedido do alto, de cima para baixo. Concedido, não é conquistado. Ninguém pode confundir os dois verbos, conceder e adquirir. Assim nós somos feitos homens e mulheres reconciliados com Deus, justificados, remidos de nossos pecados, regenerados, do alto para baixo, do soberano para o subordinado, do que é perfeito em direção à imperfeição. O eixo da salvação, o eixo da nossa conexão com Deus, por intermédio de Jesus, da palavra e do Espírito Santo, ele é traçado de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Há pessoas que querem traçar um vetor de virtuosismo. Eu não admito como é que vocês cristãos não aceitem que um homem bom, caridoso, manso e benevolente não seja salvo de baixo para cima. Realmente isso é desconhecimento da vontade de Deus na vida das pessoas. Nós já vamos chegar a esse ponto. Nós somos feitos cristãos porque o Espírito Santo de Deus pode identificar em cada um de nós a nossa disposição de realmente submeter-se à vontade soberana de Jesus, da palavra e do Espírito Santo de Deus. Se nós não desenvolvermos em nós não apenas a necessidade ou a vontade de sermos cristãos, mas se nós não desenvolvermos em nós a disposição verdadeira de nos subordinarmos aos princípios estabelecidos por Deus para a salvação, nós jamais seremos cristãos. Mas muita gente é boa, muita gente diz que é cristã, muita gente faz caridade, muita gente está sempre com um sorriso no rosto e estende a sua mão para o faminto, para o sedento, para o leproso, para o pobre. Sim, fazem isso e são pessoas boas, mas elas não toleram a subordinação a Deus. Elas estabeleceram para si próprias princípios humanistas, que nem princípios humanistas cristãos são princípios humanistas seculares, que falam de amor fraternal, benevolência, amor, caridade. As pessoas confundem muito humanismo com cristianismo. E a confusão muitas vezes é tão sutil que homens pregando o humanismo parecem que estão pregando o cristianismo. E isso é uma das artimanhas do espírito do engano e de homens enganadores, que não são cristãos,
não suportam a soberania de Deus. Não entendem essa necessidade. Lutam dia e noite contra a cruz de redenção, mas se dizem cristãos. E batem com o pé no chão, dizendo que é uma coisa absurda nós não sermos vistos como cristãos, mas não são. A condição cristã, a identidade cristã, o caráter cristão é concedido de cima para baixo. Depois que nós temos um caráter cristão que nos é concedido, ele vai ser aperfeiçoado por um trabalho conjunto do Espírito de Deus e pelo nosso Espírito. Vamos ver como as coisas acontecem. Vamos dar 3 exemplos. No profeta Ezequiel, capítulo 36, um exemplo que eu cito muito, versículo 26. Ele diz: dar-vos-ei coração novo. Ele não diz que conquistaremos. Ele diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, o coração insensível, e vos darei coração de carne. E no 27, porei dentro de vós o meu espírito. Porei dentro de vós o meu espírito. Não merecereis o meu espírito, mas eu porei o meu espírito dentro de vós. E farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esse é o primeiro exemplo de que um espírito renovado, um coração renovado, com a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós, é algo concedido de cima para baixo, nunca de baixo para cima ou de um lado para o outro. Isso é humanismo. Cristianismo é uma concessão que vem de Deus. Por isso a salvação pela graça mediante a fé. Nenhum homem pela sua retidão moral ou espiritual pode chegar a Deus. Ele só chega a Deus pela observância da soberana vontade de Deus. E como começa a observância da soberana vontade de Deus? Atentando para a obra redentora de seu Filho amado Jesus Cristo, que entregou-se em holocausto perpétuo e perfeito para o nosso resgate. A obra de Jesus, não as nossas obras. Então, aí começa a nossa caminhada cristã, quando nós percebemos que é necessário dentro de nós uma ação soberana do Espírito de Deus sobre o nosso espírito, nós já estamos, no caso, iniciando um engatinhar cristão. Mas se o espírito do homem disser que pode isso ou pode aquilo pela sua retidão moral, isso é humanismo. Não passa de humanismo. Um segundo exemplo, nós temos no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. O próprio Jesus diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Genetai anoten. Nascer do alto, nascer de Deus. A partícula anoten aparece, se não me engano, 5 vezes no Evangelho de João, sempre com um sentido de do alto ou de cima. Ou seja, o que Jesus disse? Vos é necessário nascer do alto, nascer da água e nascer do Espírito. De um batismo espiritual e de uma renovação pelo Espírito Santo de Deus. Paulo também nos contempla com algo muito sábio na carta aos Romanos, no capítulo 6, nos versículos 4
4-7. Fomos, pois, sepultados com ele, Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, com uma nova vida espiritual, com uma nova identidade, com uma nova condição, a condição cristã. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Basta ouvir e basta reler, para que a pessoa entenda com facilidade. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o homem que se achava autossuficiente, o homem que não se achava pecador pelos seus méritos morais e espirituais. Autossuficiente, muitas vezes até mesmo soberbo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Atos soberanos, concessões ao homem secular, para que ele seja uma nova criatura, nascida do alto, nascida de Deus, nascida do Espírito, e ande em novidade de vida. O profeta Ezequiel é bem claro, Jesus é bem claro, o apóstolo Paulo é bem claro. Os homens é que querem mudar as coisas para enaltecer esse humanismo e esse secularismo que anda contaminando o mundo e enganando muitas pessoas, tirando-as do caminho da fé cristã. O cristianismo não é conquistado. A identidade cristã, aprenda isso, meu amigo, meu irmão, de quem ama a obra redentora de Jesus e quer que você seja salvo. A condição cristã é concedida de cima para baixo, graciosamente. A partir do momento em que você deseja ser uma nova criatura e deseja arrepender-se da sua velha condição, da sua velha identidade e subordinar-se ao que Jesus fez, não ao que os homens andam dizendo. Agora, o aprimoramento, o aperfeiçoamento, as obras de cunho moral, as obras de cunho espiritual, no sentido de ergon e no sentido de praxis, no sentido de prática e no sentido de concepção devida das coisas espirituais. Nenhum homem ou mulher tem ou jamais teve virtude e jamais terá para ser cristão por uma conquista pessoal. A sua condição cristã, a minha condição cristã, ela foi concedida soberanamente, monergisticamente, como eu já disse em outro vídeo. Agora, certamente, ela precisa ser desenvolvida. Como o apóstolo Pedro diz, adicionai à vossa fé com toda diligência a virtude. E ele cita uma série de virtudes. Qualidades morais e espirituais são para serem praticadas, vividas, sob a orientação do Espírito Santo de Deus e da Palavra de Deus. Quem nos concede a condição cristã é nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a sua Palavra e o Espírito Santo de Deus, o Consolador que Ele coloca em nós. Bem disse o profeta Ezequiel, melhor dizendo, o Senhor falando pela boca do profeta Ezequiel, vos darei um coração novo, um espírito novo, e colocarei dentro de vós o meu espírito. O meu espírito. Assim, nós somos cristãos feitos,
fabricados, edificados de cima para baixo, soberanamente, do alto para baixo, do soberano para o subordinado, do superlativo e do perfeito em direção ao imperfeito. Pense bem nisso, porque há muita gente passando como sendo cristã, lutando dia e noite para parecer uma pessoa cristã, dentro de preceitos não cristãos, mas humanistas e até mesmo gnósticos. Se alguém pensa que o espírito do engano, o príncipe desse mundo, não sabe trabalhar, ele sabe trabalhar muito bem. Sabe trabalhar, às vezes, melhor do que muitos líderes cristãos. Deu para compreender o que eu quero dizer. Cristianismo é uma coisa, humanismo é outra coisa. Qualidades morais e espirituais podem estar presentes no homem cristão, mas podem estar presentes também em uma pessoa humanista secular, que não tem o menor respeito nem consideração pela obra de Deus, pelas Escrituras Sagradas e pela cruz de redenção. Nós precisamos divulgar o que seja cristianismo. E nós precisamos divulgar o que não é cristianismo. Porque há muitas pessoas que estão se tornando boas, afáveis, fraternais. Eu não duvido, mas estão completamente afastadas de Deus. Porque ao mesmo tempo que desenvolvem essas qualidades interpessoais, anulam completamente o seu vínculo com Deus, porque pensam que os seus espíritos são capazes de conquistar uma condição cristã. Não se conquista uma condição cristã. Nós somos contemplados com a condição cristã. Agora, cabe ao nosso espírito, à palavra e ao Espírito Santo de Deus, sinergicamente, desenvolver graciosamente a nossa condição cristã. Que essa mensagem esclareça você e que você passe a desafiar o teu entendimento, para que você, no caso, entenda o que é cristianismo, o que é identidade cristã e o que parece identidade cristã, mas não é. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, nosso Salvador.